Eu tenho tido uma preocupação aqui com a igreja, e é uma característica natural do meu púlpito apresentar a Bíblia, temas bíblicos. E isso traz bons resultados, mas também traz uma grande responsabilidade. E a responsabilidade principal é o ensinamento adequado da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estudar um assunto que é muitíssimo importante para todo mundo, para toda a igreja, para toda a cristandade, para quem gosta do Apocalipse. E o tema é esse aqui, o sábado no Apocalipse. E eu quero começar mostrando para vocês o autor do artigo, o autor do estudo, que é o Dr. John Paulin. Ele defendeu sua tese doutoral em 1987 e ele fez uma tese sobre hermenêutica no Apocalipse. Então, o que ele fez? Ele estudou sobre as trombetas. E a tese dele estuda um tema muitíssimo interessante no Apocalipse, que é a questão das alusões. Alusões. E ele faz o seguinte estudo. Tem uma pequena citação de Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, que essa citação ela é pequena no tamanho, mas ela é riquíssima de significado. Irmãos, prestem bastante atenção, que aqui é uma aula, serão 35 minutos pequenos para o que eu tenho que falar, mas cada informação é importante. Então, a citação diz o seguinte: todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem no Apocalipse. Falando de uma forma mais literal, é assim: no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Olha como isso é interessante. Porque, na verdade, está sendo dito que o Apocalipse é como se fosse um resumo geral da Bíblia toda. Ou seja, todos os livros da Bíblia, eles vão se encontrar no Apocalipse e vão se cumprir. Aí, o que John Paulin fez? Ele escreveu uma tese, a tese doutoral dele, ele vai trabalhar exatamente as alusões a todo tipo de literatura que é encontrada no Apocalipse. E, curiosamente, olha que coisa interessante, o Apocalipse não cita o Antigo Testamento de forma direta nenhuma vez. Nenhuma. Mas existem, sabe quantas alusões ao Antigo Testamento no Apocalipse? Cerca de 2.000. Interessante, né? Muito interessante isso. E aí nós vamos descobrir o que com isso? Que o Apocalipse é uma coxa de retalhos. Ou seja, a cabeça de João, quando escreveu o Apocalipse, estava saturada com o Antigo Testamento, com a Bíblia que eles tinham. Estava cheio. Então, quando eu digo assim, irmãos, leiam a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é porque quando nós lemos a Bíblia toda, nós vamos ver a Bíblia na Bíblia. Nós vamos ver as alusões, as repetições, os ecos. E isso nos ajuda a ter uma percepção do contexto de onde uma determinada passagem foi tirada no Antigo Testamento. Bom, feita essa introdução, eu quero ler uma citação de Ellen White, que diz assim no Grande Conflito. A citação fala assim, olha: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevir aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, isso aqui é muito importante, essa expressão, sábado espúrio. Eu vou abrir uma notinha de rodapé para dizer para vocês que as bulas papais que tratam do domingo, ou Dies Domini, essa Laudato Si, que saiu recentemente, a Dies Domini eu li, que foi João Paulo II, já faz um tempão, na década de 90. Mas Laudato Si também repete as mesmas coisas. Então, o que tem feito o Papa nas suas bulas? Eles pegam toda a teologia do sábado no Velho Testamento e aplica para o domingo, no Novo. Então, quando Ellen White usa a expressão sábado espúrio, a palavra sábado ela é legítima, mas o espúrio mostra que um novo sábado será estabelecido, um sábado que não é sábado. Então, quando a gente olha esse deslocamento teológico, esse deslocamento de contexto, isso é extremamente preocupante, porque a Bíblia não autoriza isso.
Então, o que diz Ellen White? Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contraria ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de quê, gente? Prova de quê? De lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de quem? Recebe o selo de Deus. Bom, temos uma declaração extremamente problemática aqui, e é aqui que está a raiz do problema que nós vamos tratar hoje. Um dos fundamentos dos adventistas do sétimo dia é que a questão central do grande conflito no tempo do fim girará em torno do sábado. Contudo, esse tema tem sofrido ataques, tanto de dentro quanto de fora da igreja. Por exemplo, um argumento contrário a essa nossa declaração: o termo sábado não aparece no Apocalipse. É verdade, não aparece mesmo. Ok? Outro argumento: parece que essa questão de dia, de distinção, na atualidade já não é mais relevante. Isso é outro argumento. As pessoas dizem o tempo todo assim: o que importa é o coração, o que importa é a intenção. Então esse negócio de dia aí está meio que fora de moda. São argumentos contrários. Agora, qual é o problema? Há uma base exegética para a declaração de que o sábado é uma questão central na crise da história do mundo. Qual é a relevância dessa pergunta? A relevância dessa pergunta é o princípio sola scriptura. Vocês sabem que de vez em quando os adventistas estão sendo agredidos, atacados, sendo chamados de seita, porque nós citamos Ellen White. E vamos continuar citando, porque nós acreditamos na inspiração divina. E o princípio de sola scriptura não é o princípio de que a Escritura é a única fonte de verdade. A Escritura não é a única fonte de conhecimento, perdão, é a única fonte de verdade. Porém, aquilo que é verdade não contraria as Escrituras, faz parte da verdade de Deus. E a Escritura não condena o dom de profecia, ou seja, a Bíblia não se contradiz. E Ellen White não contradiz a Bíblia, não fala nada contrário à Bíblia. Então, nós adventistas do sétimo dia, nós vamos continuar crendo nas mensagens de Ellen White e vamos continuar citando-a. Ok? Sem problema nenhum. Isso faz parte da nossa distinção religiosa, da nossa forma de crer. Porém, essa pergunta, exegeticamente, hermeneuticamente, ela é uma pergunta importante. Ou seja, essa declaração de que o sábado será um ponto crucial no grande conflito, eu posso afirmar isso pela Bíblia ou eu estou afirmando apenas baseado em citações de Ellen White? Esta é a questão principal, ok? E é isso que nós vamos estudar hoje de uma forma mais detida aqui, tá bom? Então, o autor do Apocalipse nos aponta a direção do sábado na crise final, ou seja, João, quando ele fala sobre o conflito no Apocalipse, ele coloca o sábado ali. Os adventistas têm decidido ou defendido essa posição pela Bíblia, ou eles a defendem sem ter uma justificativa bíblica? Isso aqui é importante, porque a igreja adventista, irmãos, não defende nada que crê, se não puder provar pelas Escrituras. Então, vamos continuar trabalhando aqui. Para nós entendermos o assunto, é importante nós entendermos no Apocalipse a linguagem das alusões. O que significa isso? O Apocalipse está saturado com a linguagem, ideias, que mais? Lugares e pessoas de onde? Do Antigo Testamento. Nunca cita o Antigo Testamento de forma direta, mas como eu falei anteriormente para vocês, existe uma menção aqui, um nome ali, uma ideia acolá, e quando você vai ver no geral, nós temos muitas alusões. Pergunta científica, pergunta hermenêutica: como detectar uma alusão do Antigo Testamento no Apocalipse? Para que nós possamos encontrar uma alusão, nós precisamos entender a hermenêutica das alusões. Então, primeira coisa, quando você for ler a Bíblia, é sempre bom quando você comprar uma Bíblia que tenha referências de rodapé, que tenha um texto conectado ao outro.
Hoje, muitas Bíblias estão vindo assim, o texto liso. Eu, preferencialmente, gosto de Bíblias que tenham muita referência para você medir texto com texto, porque essa é a primeira maneira como você consegue ir encontrando alusões e encontrando esse encadeamento de referências. Segundo, você pode colocar a passagem do Apocalipse lado a lado com a passagem do Antigo Testamento e tentar encontrar 3 coisas que são cruciais. Primeira, paralelismos verbais. Depois, paralelismos temáticos e paralelismos estruturais. Quando nós encontramos essas 3 coisas aí importantes, aí a gente vai encontrar uma alusão de verdade. Aí você pesa essa evidência verbal, temática e estrutural para determinar se há uma alusão direta ou indireta, se... o que é uma alusão? É quando há uma referência intencional do autor, ok? A um contexto específico da literatura anterior do Antigo Testamento, ou de repente pode ser apenas um eco. O que é um eco? É uma referência não intencional, baseada no conhecimento geral do autor acerca daquela literatura anterior e ou sua influência no ambiente do autor. Aí depois disso, o 4º ponto, aplique os insights apropriados ao texto do Antigo Testamento. O que são os insights? É levar em consideração o contexto, a estrutura, a época que foi escrito, quem escreveu e qual a situação do Antigo Testamento, porque isso vai ampliar o conhecimento aqui no Novo Testamento. Ok? Se o autor estiver fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, deve assumir que o leitor conhece bem o texto do Antigo Testamento e seu contexto mais amplo. Ok? Vamos avançar então. Vamos avançar para a gente não perder muito tempo. Vou dar agora aqui um exemplo de alusão. Alô? Estão me acompanhando até aqui? Tranquilo? Beleza aí, Heitor? Tá. Estão me entendendo vocês? Tá dando para acompanhar? Maravilha. Um exemplo de alusão direta no Antigo Testamento. Vamos lá. O Antigo Testamento tem um impacto grande na interpretação do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 13, 1 e 2. O que está escrito lá? Olhei o dragão sobre a areia do mar. Deixa eu até abrir minha Bíblia aqui para ficar mais fácil a leitura. Eu vou ler. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres o quê? 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A primeira pergunta que eu faço para descobrir de onde vem essa linguagem, ou se isso é uma alusão, a pergunta que eu faço é: de onde vem essa linguagem? Vamos lá, me ajudem. De onde? Daniel, capítulo 7. Qual é a base da descrição? Daniel 7. O que tem em Daniel 7? Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível, espantoso, que tem muitos chifres, né? Muitos chifres, diademas, essa coisa toda. Então, o que você percebe que João está fazendo? Ele está pegando a linguagem de Daniel e aplicando no seu contexto. Então, para eu entender o que João está dizendo aqui, agora eu preciso conhecer e saber o que Daniel estava dizendo. Porque essa aí é uma linguagem de alusão direta. Percebe que ele não pega o texto de Daniel ipsis literi, mas ele pega o pensamento e cita palavras isoladas que aparecem lá e ele coloca aqui. Então, o que ele está dizendo? Vocês querem entender o que eu estou escrevendo? Olha, dá uma olhadinha lá em Daniel. Dá uma olhadinha lá em Daniel. Então, nós temos aí um exemplo claro, exemplo claríssimo. Ok? Aí nós temos paralelos verbais, temáticos e estruturais. Agora, uma coisa importante. Nem tudo no Apocalipse, nem tudo aparece tão claro no Apocalipse como o capítulo 13. O capítulo 13 é muito escancarada essa referência direta a quem? A Daniel. Bem escancarada. Bom, como avaliar então o pano de fundo do Antigo Testamento
quando a evidência não é tão clara? Essa pergunta aqui é muito importante, irmãos, para nós entendermos o sábado no Apocalipse. Como é que eu identifico, então, como é que eu avalio o pano de fundo, o background do Antigo Testamento, quando a evidência não é tão clara, no caso ali no Apocalipse? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os textos lado a lado e nós vamos comparar, tentando encontrar 3 tipos de evidências. Quais são elas? Vamos falar bem forte. Quais são as evidências? Paralelos verbais, paralelos temáticos e paralelos estruturais. Muito bem, nem todo mundo falou, agora eu vou pedir que os bonitos que estão aqui na igreja, todo mundo que é bonito, repete comigo. Quais são as 3 evidências que eu preciso encontrar para fazer uma declaração de que eu achei uma alusão direta? Paralelos verbais, temáticos e estruturais. Paralelos estruturais. Muito bem. Está todo mundo aprovado aí na primeira pergunta, beleza? Que são paralelos verbais? Palavras de destaque em comum entre os dois textos. Palavras em comum. Por exemplo, quais são as palavras em comum que eu tenho em Apocalipse 13 e em Daniel 7? Leão, urso, né? Leão, urso, leopardo, dragão, né? Dragão. Palavras em comum, ou em comuns, beleza? Então esses são paralelos verbais, são praticamente as palavras que aparecem lado a lado, palavras iguais. E que são paralelos temáticos, ou paralelismos temáticos? Podem ocorrer mesmo quando há apenas uma palavra em comum ou nenhuma, mas envolve um paralelo de quê, gente? Ideia ou tema. Não necessariamente assinalado por palavras paralelas. Então, o paralelismo temático já deixa claro. É uma equiparação dos temas. Beleza? Esse é o mais fraco dos 3 em favor de uma alusão direta. Agora vem um outro paralelo que é importantíssimo, que é o último. Qual é? Os paralelismos estruturais. O que é isso? Eles ocorrem quando várias palavras e temas de uma seção, aparecem em paralelo com um contexto específico do Antigo Testamento. Então, eles fornecem de modo geral a forte evidência em favor de alusões intencionais no quê? Nos detalhes do texto. Ou seja, aí nós vamos encontrar coisas mais pertinentes, mais aproximadas, e eu vou mostrar isso aqui agora para vocês no texto que nós vamos estudar. Exemplos de paralelos estruturais no Apocalipse. Vamos lá então. Por exemplo, Ezequiel, Apocalipse 4 e Apocalipse 7, que falam sobre o selamento. Apocalipse 4 é sobre o trono de Deus. E Apocalipse 7 é sobre o selamento dos 144 mil. Ok? E o capítulo 17 a 22 do Apocalipse vai falar sobre a queda de Babilônia e vai falar também sobre o rio da vida, a água da vida e tal. De onde João tirou essa linguagem? De Ezequiel. Ok? Vou dar aqui os exemplos rápidos. A visão do trono de Deus no Apocalipse, irmãos, a linguagem é toda de Ezequiel, os primeiros capítulos do livro, de 1 a 11. Total. Ezequiel é um livro muitíssimo importante. Vale a pena ser lido. Agora, um outro exemplo, o selamento. Se você ler o capítulo 9 de Ezequiel, você vai ver que antes da destruição de Jerusalém, Deus diz assim, ó, ele viu uma visão, vindo vários homens, e um tinha um tinteiro de escrivão na cintura, os outros tinham espada. Ele diz assim, passa pelo meio da cidade e marca quem chora e geme pelo pecado. Quem não chorar e gemer pelo pecado, pega a espada e sai matando. Mata homens, mulheres, jovens, velhos, ok? Manda matar. Por quê? Quem não tiver selado. E uma curiosidade em Ezequiel sobre o selamento.
A letra que deveria ser colocada na testa dos selados é a letra Tau. Tau do hebraico, do alfabeto hebraico. Que curiosamente tem um formato de cruz. É bem interessante isso. Só escapariam os selados. Então, quando a gente lê Apocalipse 7, a gente fica assim encantado e diz, os 144 mil selados, beleza. Mas a estruturação total desse capítulo vem do Ezequiel. O rio da vida, o rio da água da vida. De onde é tirada essa linguagem? E nós vamos comer dos frutos, e as folhas das árvores servirão para a cura das nações. Se ler lá em Ezequiel do capítulo 43 ao capítulo 47, ele tem uma visão do rio que nasce lá no trono, aliás, lá no altar, no santuário. Começa com água no tornozelo, e a água vai crescendo, e de repente, onde a água vai passando, tem vida. E nascem árvores de um lado e do outro, ele diz assim, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Aí João pega essa linguagem toda e põe no Apocalipse. O que ele está fazendo? Uma alusão direta. E aí nós temos paralelismos temáticos, verbais, temáticos e estruturais. Então não é difícil de achar. Outro exemplo, Daniel 5, Apocalipse 13 e 17, falam da queda de Babilônia. De onde ele tirou essas ideias? De Daniel. Quando nós lemos a queda de Babilônia no capítulo 17, a sexta praga, totalmente Daniel, é o secamento do Eufrates. Por exemplo, quando nós lemos as trombetas e as pragas, aquela linguagem de sangue, de mar, de fonte das águas virando sangue e tal, tudo baseado nas pragas do Egito. Ok? Então nós temos aí esse paralelo. Beleza? Está claro isso ou não? Estão me acompanhando ou não? Está dando para entender? Então vamos para frente. Esse é um exemplo de paralelismo estrutural. Bom, mas qual é a pergunta central mesmo do nosso estudo? O sábado pode ser provado no Apocalipse? Quando Ellen White diz que o sábado será a pedra de toque, o ponto central do conflito, há uma fundamentação bíblica para essa afirmação? Ou Ellen White escorregou na maionese e os adventistas foram juntos? Essa aqui é a pergunta central. Pergunta principal para a nossa reflexão de hoje. Então vamos procurar agora saber, bíblica e exegeticamente, se nós podemos, de fato, fazer essa declaração. Qual o papel do sábado na crise final da história deste planeta? O texto básico acerca desse assunto, no livro do Apocalipse, é o capítulo 12, 17. O que está escrito lá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos para frente agora. Vejam bem, há uma descrição da guerra de Satanás contra o remanescente. E essa guerra, ela é pormenorizada no capítulo 13 e 14. Ok? Então, o capítulo 12 e 17 é como se fosse um resumo antecipado da crise. E no capítulo 13 e 14, é como se fosse uma exegese, ou seja, um desenvolvimento dessa declaração básica feita no capítulo 12 e 17. Em outras palavras, é mais ou menos assim, houve uma guerra de Satanás contra o remanescente por causa dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é a declaração. Aí o capítulo 13 e 14 é como se João estivesse dizendo o seguinte, vamos colocar agora uma lupa aqui, para a gente dar uma olhada assim, bem focada nesse detalhe. Isso acontece muito no Apocalipse, de você ter a descrição de um tema, e depois você vai ver assim de maneira mais ampla, olhar de lupa, aquele detalhe. Presta atenção, por exemplo, no anjo que descreve a Nova Jerusalém. João diz assim, vem ver o julgamento da grande meretriz. Aí João vai e olha a meretriz lá no deserto. Quando você lê o capítulo 17, é como se ele estivesse chegando mais perto. Aí tem um momento que quando João chega perto da mulher,
como é que ele fica? Admirado. Ele fica admirado, por quê? Porque aquela mulher, ele já tinha visto antes, só que ela agora está diferente. E ele, quando chegou perto que viu, ele fica espantado. Então é como se fosse um olhar aproximado. Então o capítulo 13 e 14 do Apocalipse é um desdobramento minucioso da guerra mencionada no capítulo 17. Agora o dragão, ele busca auxílio de dois companheiros mais. A besta que sobe da terra, que sobe do mar, e a que sobe da terra. Essa tríade, dragão, besta do mar e besta da terra, eles são uma trindade satânica. E eles vão fazer uma contrafação da obra da trindade verdadeira, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês já sabem disso, que foi explicado no retiro. Agora, qual é a razão do dragão, da besta do mar e da besta da terra atacarem o remanescente? Os capítulos 13 e 14 não nos deixam qualquer dúvida. Sabe qual é a razão central? Adoração. Adoração. Existem 7 ocasiões diferentes, aí estão os versículos 13, 4, 8, 12, 15, capítulo 14, 9 e 11. 7 chamadas do dragão para ser o quê? Adorado. O dragão quer ser adorado, a besta que sobe do mar quer ser adorada, e a besta da terra trabalha para a adoração desses outros poderes. Ok? Esse é o contexto. Agora, o texto desses capítulos fala sobre a adoração ao dragão, à besta e a imagem que eles fazem. Em contrapartida, nós podemos entender de maneira preliminar que a questão toda desse conflito, dessa guerra contra o remanescente, está relacionado com o que, gente? A adoração. A adoração. Agora, em contraste com esse apelo, que é proferido 7 vezes, Deus faz apenas um único apelo para ser adorado. E está onde esse apelo? 14:7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, essa linguagem do chamamento para adoração, ela é importante. Então, veja bem, tudo que está escrito nos capítulos 12 a 14 focaliza esse chamado para adoração. A adoração é de forma patente a questão central envolvida na crise derradeira da história desse planeta. Agora, a linguagem do apelo vem de onde? De Êxodo 20, de 8 a 11. Os 10 mandamentos. O que está escrito em Êxodo 20, de 8 a 11? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu servo, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e no 7º dia ele descansou da sua obra. Portanto, o Senhor Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Pronto, até aí está tudo bem. Agora a questão aqui é a seguinte: os paralelos de Apocalipse 14:7 com o Antigo Testamento. Agora vem uma pergunta. Os leitores argutos podem suscitar uma objeção. Como podemos saber que o autor do Apocalipse conscientemente pretendia que o leitor, nós no caso, compreendêssemos uma alusão ao 4º mandamento, exatamente aqui em Apocalipse 14:7, em sua narrativa? João está, de fato, aludindo a Êxodo 20, ao 4º mandamento? Sabe qual é a razão da pergunta? É que se você ler o Salmo 146, verso 6, eu quero ler aqui para vocês, rapidão. Eu estou já ali espremido pelo tempo. Salmo 146, verso 6, diz assim, ó:
que fez, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, vamos agora descobrir de onde João tirou a sua alusão. Ele está pensando em Êxodo 20, ou ele está pensando em Salmo 146? Primeiro lugar, eu vou ter que ser muito rápido aqui para a gente tentar deixar vocês com a compreensão clara disso. Salmo 146 e Êxodo 20 tem paralelismos verbais com Apocalipse 14, 7? Tem ou não tem? Tem. Qual é o paralelismo verbal? Quem criou céu, terra, mar, fonte das águas. Isso aparece nos 3 textos, sim ou não? Sim. A pergunta então é a seguinte: dá para definir aí a quem João está se referindo? Sim ou não? Ainda não. Não dá para eu dizer se é a Êxodo 20 ou se é a Salmo 146. Bom, uma vez que o paralelismo verbal não define, eu preciso ir para o paralelismo temático. Então, eu tenho que olhar Êxodo 14, 7, Apocalipse 14, 7 e Êxodo 20. E me perguntar, existem paralelismos temáticos entre eles? Sim. Quais são os paralelismos de temas? Por exemplo, lá em Êxodo, nós temos os 10 mandamentos. E ali há 3 motivações para a obediência. Primeiro, a motivação da salvação. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Isso é salvação. Salvação. Aí depois vem a obediência, né? A obediência. Ok? E depois ele fala sobre juízo ali também. Então nós temos 3 motivações. Então a primeira motivação é a salvação. Em segundo lugar tem a menção do juízo. Eu sou aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Ok? Segundo paralelismo temático. Terceiro, a motivação da criação. O 4º mandamento fala da criação. Então os paralelismos temáticos são obediência, né? Juízo, ou salvação, juízo e criação. A pergunta é, eu acho isso no Salmo 146? Acho. Acho isso em Apocalipse 14, 7? Sim. O evangelho eterno é a salvação. Chegou a hora do seu juízo e adorai o Criador. Olha a igualdade de paralelismos temáticos. Mas o detalhe é que isso aí eu também acho no Salmo 146. Ali tem um tema da salvação, tem o tema da criação e tem um tema do juízo. Agora eu faço a mesma pergunta. Dá para definir até aqui a quem João está aludindo? Ainda não. Porque eu tenho igualdade verbal e igualdade temática. Então só me resta uma alternativa. Buscar o quê? Paralelismos estruturais. Os paralelismos estruturais. E aí eu leio o seguinte, examinemos agora a evidência estrutural de Apocalipse 12 a 14. Então o que eu tenho de cara ali? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Dos quais Êxodo 20, 11 é uma parte. E eles parecem ser a estrutura principal subjacente a toda essa seção do Apocalipse. Por que o dragão está irado contra o remanescente? Vamos lá, gente. Porque o remanescente guarda o quê? Os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Então, o remanescente tem essas características. Está aí, ó. Agora, a questão aqui não envolve os mandamentos de uma forma indiscriminada. O ponto nevrálgico dessa perseguição do dragão é por causa da adoração. Eu estou dando para vocês o contexto de Apocalipse 12 a 14. Então, os mandamentos da primeira parte da lei de Deus, eles estão relacionados com a adoração? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Em Apocalipse 12 a 14, os mandamentos não aparecem de uma forma indiscriminada. Aparecem numa sequência. Aí o que o dragão faz? Ele faz uma contrafação, não apenas da Trindade. Ele faz uma contrafação também da primeira parte da lei de Deus. Por exemplo, o dragão quer ser adorado.
Isso é contrafação do primeiro mandamento que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Daqui a pouco ele manda levantar uma imagem para a besta. Isso é contrafação de que mandamento? Do segundo que diz, não farás para ti imagem de escultura. Daqui a pouco a besta abre a boca em blasfêmia, escancara falando blasfêmia. Isso é transgressão do quê? Do terceiro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí daqui a pouco ele lança um decreto e bota uma marca na mão ou na fronte daqueles que querem adorar o dragão, a besta e o falso profeta. A marca da besta é uma contrafação do quê? Da marca de Deus. Então, você percebe que há uma sequência intencional nas ações do dragão contra a primeira tábua da lei de Deus? Dá para perceber isso claramente aí no capítulo 12 a 14. Agora, querido, uma coisa curiosa. Eita, o tempo acabou. Os tabletes que continham os antigos pactos, eles eram lacrados com selos estampados sobre eles. Tais selos eram um sinal de propriedade e autoridade. Uma vez que o decálogo segue a forma desses antigos tabletes do concerto, ele também tem um selo de propriedade e autenticidade estampado sobre ele. E o selo de Deus, seguindo o modelo dos concertos hititas, está no quarto mandamento. Ok? O quarto mandamento é o modelo do selo de Deus para o seu povo. Rogo-te bênçãos, Deus, sobre o teu povo e te peço que nos ajude a entendermos esse assunto tão importante, tão crucial nestes últimos dias. Nos colocamos em tuas mãos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.